Boa noite, companheiras e companheiros. Como vocês devem estar acompanhando, aqueles que estão, não é? O julgamento dos réus, daqueles, se não me equivoco, um total de 1920, que estavam presos, e muitos ainda estão, a maioria na Papuda, e as mulheres no presídio da Colmeia, em Brasília. Então começou ontem, ou anteontem, o julgamento do primeiro réu, os 4 primeiros réus, o senhor Aécio, né? um dos patriotários. Bem, com isso, com todo o parecer do ministro Alexandre de Moraes, da Suprema Corte, ele enquadrou o réu em 5 quesitos, em 5 pontos, vendo toda a jurisprudência e o que realmente poderia estar avaliando aquele elemento altamente destruidor, baderneiro, conspirador contra a República, não é? Com a tentativa de golpe, que aquilo já não era nem tentativa, era um golpe, foi um golpe que não deu certo. Pois bem, o ministro Alexandre de Moraes já fixou a sua pena em 17 anos, que seriam 15 anos em regime fechado e 1 ano e meio, se não me equivoco, ou quase 2 anos, em regime semiaberto. Por sua vez, o ministro Nunes Marques, isso eu quero que vocês reparem bem, Nunes Marques, indicado pelo ex-presidente, o desgovernante, não é, do quadriênio anterior, Fujão, não é, que agora encontra-se hospitalizado, porque assim que a coisa aperta para o lado dele, ele vai para o hospital. Um particular, o médico dele filho de um ex-ministro altamente bolsonarento, tanto o pai quanto o filho, e colocando agora as mil e uma intervenções cirúrgicas, não porque a facada resultou nisso, porque tem que se fazer aquilo e coisa e tal. Bem, vai ter que a única coisa que não vai se mudar ali, pode se fazer até qualquer tipo de transplante. Agora, o único que ele não vai estar apto a fazer, porque ele também não tem, é o transplante de vergonha na cara, porque ela vai certamente existir, vai existir uma certa rejeição. Certa rejeição não, uma rejeição total no corpo desse mandrião bandido, não é? Que está lá simplesmente para que o povo bolsonarento, os patriotários ainda restantes, não é? O mito, o imbrochável, não é? Esteja lá sofrendo. Ele não está sofrendo nada. Aquilo é pula balela, pura canalhada, certo? Tanto do médico, quanto eu não posso julgar o parecer do médico. Isso está na função dele. Mas sendo o filho do ministro bolsonarento, e sendo ele também um bolsonarento, o que os senhores vão poder esperar? Agora veja bem, o ministro Nunes Marques, voltando ao tema anterior, o ministro Nunes Marques também, desses 5 pontos, ele enquadrou o senhor Aécio, o patriotário Aécio, não sei o que Costa, não se deve nem divulgar o nome desse infeliz, o destruidor, né? Um dos destruidores, que vocês viram bem em todas as cenas, né, passadas desde o dia 8 de janeiro. Veja bem, então, olha só o grau da disparidade entre a condenação do ministro Alexandre de Moraes, de 17 anos ou 17 anos e meio, para o ministro Nunes Marques,
que fixou a sua pena, não é, em 2 pontos somente e levando o réu a uma condenação de 2 anos e meio, se não me equivoco. Hoje, já com o voto do ministro Mendonça, o ministro altamente religioso, ou extremamente religioso, ou purificadamente religioso, também colocado por Bolsonaro, que é um direito que a Constituição faculta ao presidente da República, não é? Em ausência de um ministro que se aposenta e coisa e tal com 75 anos. Houve aquele bate-boca. Agora, um bate-boca sem fundamento. O ministro Mendonça mostrou que ele está muito aquém do ministro Alexandre de Moraes, no que se concerne à jurisprudência. Porque realmente o papel do ministro, não é, o ministro da Justiça, não é, e da Segurança Pública, não é esse. Ele não pode chegar a como dê lugar e a seu próprio critério, não falar, não, as forças da República ou as forças da Guarda Nacional vai interferir agora, nesse exato momento, sem que haja uma ordem do mandatário daquele estado, casualmente o governador do Distrito Federal, que seria, no caso, aí o senhor Ibanez Rocha. Veja bem, então houve aquele bate-boca. E o ministro Mendonça, o altamente religioso, disse, eu também já fui ministro, como se o ministro Alexandre de Moraes também não tivesse sido ministro da Justiça. Pois bem, não, eu faria isso. Bem, se o ministro Mendonça desse ordem à Guarda Nacional ou qualquer outro tipo de força para que pudesse intervir, não é, no problema, sem autorização do mandatário de Estado, no caso aí o Distrito Federal, ele estaria incorrendo numa imprudência jurídica. Porque ele não tem esse poder. Então ele já falou alguma coisa que faltou com a decência dentro do campo jurídico. O que foi rebatido pelo ministro Alexandre de Moraes. Agora, vejam bem, os 2 ministros, não é? O ministro Nunes Marques, Alexandre de Moraes fixou uma pena de 17 anos ou 17 anos e meio. Já o outro Nunes Marques fixou em 2 anos ou 2 anos e meio, coisa assim. Veja bem a disparidade das penas. Será que o ministro Alexandre de Moraes está sendo altamente severo, está sendo altamente rigoroso, ou o outro está relaxando demais, não é? Não tentando fazer com que esse réu seja punido e com a finalidade de que futuramente, caso um incidente desse possa ocorrer, essas pessoas teriam um certo medo, não é? Uma espécie de pré-julgamento. Não, isso não devemos fazer. Olha o que aconteceu com entre aspas, né, os patriotários, vamos falar assim a linguagem vulgar. Os patriotários, olha o que aconteceu. Então, essa é a única forma de punir. E você só aprende quando você recebe a chibatada. Caso contrário, você não aprende. O pilantra, quem é de boa índole, sim, aprende. Agora, quem está manifestado, instigado pelo mandrião mor da nação, Jair Bolsonaro, o que se encontra no hospital, e mais todos aqueles 5 coronéis que estão presos, que
manipulavam o Zap, não é? Ao Deus dará, falando o que bem entendessem, em prol do suposto golpe que foi contido. Agora eu quero que vocês me digam o que aconteceu entre a aplicação da pena do ministro Alexandre de Moraes e do ministro Nunes Marques, e agora com o bate-boca do André Mendonça, aquele que recebeu no ato de sua posse como ministro da Suprema Corte, né, da República Federativa do Brasil, a Michele Bolsonaro, a piricrente maçaneta, que passa na mão de todo mundo. Daí a cognominação maçaneta, né? Todo mundo põe a mão. Bem, isso não vem ao caso, isso quem diz é o povão, né? É lá aquele médico, né? Osmar Terra, é mais o boy de Mogi das Cruzes, né? O Valdemar da Costa Neto, que dá nó em pingo d'água, entendeu? Então, eu quero que vocês pensem, assistam e se posicionem. Será que é deixar que esses réus fiquem agora com pena de 1 a 2 anos, e que, sendo réu primário, certamente vão pagar uma cesta básica ou 2 e ficarem à solta por aí, não é? Fazendo as mesmas, cometendo os mesmos delitos? Ou tem que ser uma punição severa? Porque se fala, não é, que o Anderson Torres já tem quase uma soma de 91 anos, claro, caso seja réu, a soma das suas penas, ainda não tem pena porque não foi considerado réu ainda. Então, mas caso seja réu, já se fala em 91 anos. O seu Silvinei, aquele que impediu dos nordestinos votarem, não é? No Lula, nos estados nordestinos, também já se fala por volta de 80 anos. E por que aquele quebrador, aquele destruidor, o que jogou o relógio, né, dado por Dom João VI, que só tinham 2 do planeta, né, e toda a cagona Fátima, né, que deveria ter ocupado o espaço para fazer propaganda de papel higiênico, mas ela não limpou nem a bunda, perdão a expressão, entendeu? Essa gente tem que ser punida com o rigor da lei, e a lei não pode ser branda, porque a lei sendo branda, eles continuam fazendo a mesma coisa, certo? Mas eu estou, depois dessa exaltação, que vocês estão me vendo que eu estou um pouco mais alterado que dias anteriores, eu estou muito satisfeito, porque hoje o IPESP simplesmente publicou a pesquisa. Lula subiu nas pesquisas em todo o território nacional, e Lula, com 8 meses de governo, já tem 55% de aprovação contra 38%. Veja bem, o que teria o Mandrião? O que teria sido de nós todos? Eu que estou falando aqui, todos esses portais, né, de esquerda ou não, ou de centro-esquerda, o que eles fariam? Não poderiam falar com vocês. E vocês ficariam à mercê, sabe de quem? Da mídia convencional, da Globo, que torceu sempre por Bolsonaro, quanto ao lado empresarial. O SBT, né, que também, a TV Record, que também, mas acontece que o Bispo Macedo, não é? Ele muda de opinião como muda de cueca, né? Agora já está indo para o Lula, porque está sabendo que o Lula está subindo nas pesquisas, não é? Se avaliou
que no primeiro ano de governo o produto interno bruto não chegaria a 2%, já está em quase 3%. Então eu quero que vocês analisem isso. Vejam bem, é o governo bom, o governo Lula, ou é o governo da Frente Ampla Democrática, ou é uma porcaria, certo? Um desastre, como o governo do quadriênio passado. O desgoverno. Bem, vou adiantar mais uma coisinha para vocês. Onde será que vai parar General Heleno? E General Ramos, aquele compridão de pescoço grande? Coitado, que Deus o tenha, o Marco Maciel, que era um excelente político. E o Braga Neto? Ei, onde vai parar? Agora, Braga Neto, você vai ter que responder o que você fez no Rio de Janeiro. Não é? Quando o temerário, aquele bandido que conspirou para a saída de Dilma, não é? Te colocou como interventor, como chefe das Forças Armadas, não é? Como se os soldadinhos, não é, fossem preparados como uma polícia civil, matando gente à revelia. Bem, é isso que eu quero dizer a vocês hoje. Muito obrigado, boa noite e até a próxima.